Como é chato depois de um dia cansativo chegar em casa e ter aquele barulho irritante, seja de um motor ou mesmo de uma obra, e o que falar dos irritantes zumbidos de pernilongo. Um ruído indesejado por um período prolongado é extremamente irritante. Não é à toa que esse é um dos principais motivos das brigas entre os vizinhos. Agora imagina um ruído que te persegue o tempo todo. E dessa vez não estou falando do vizinho chato, nem do pernilongo e muito menos dos motores ou do barulho do trânsito. Esse barulho, ele vem daqui, ó, um fantasma auditivo que te segue o tempo todo. Esse é o zumbido de ouvido. O zumbido é aquele barulho que a pessoa sente no ouvido sem uma fonte externa, né? Então ela fica escutando ou barulho de grilo, ou às vezes ela fala que tem barulho de panela de pressão. Esse barulho pode ser contínuo ou não, mas independente de uma fonte realmente externa produzindo esse barulho, né? E o zumbido ele é mais comum do que a gente pensa. 20% da população mundial apresenta zumbido, mas só que nem todas as pessoas ele realmente é um sintoma. Às vezes ele é uma sensação. Então a pessoa fala, eu senti esse barulho um pouquinho, mas ele passou, ele não me incomoda, né? Agora, o problema é quando ele realmente vira um sintoma, que começa a trabalhar a qualidade de vida das pessoas. Um barulho que incomoda e muito. Esse zumbido incomoda a gente. Ele é ruim, ele dá esse zumbido, a gente fica com a cabeça ruim. É terrível, é terrível. Mas tudo começou após o diagnóstico de Covid-19. Esse zumbido começou, saí do hospital final de junho. Quando eu comecei a fazer o tratamento aqui, começo de agosto eu já percebi que deu um zumbido bem forte. Aí de lá para cá eu reclamei para a doutora, ela me deu os encaminhamentos e eu tratei com a doutora e estava bem melhor. Mas de vez em quando dá aquele zumbido assim bem fraco. Mas uns 2 meses para cá tá dando assim meio forte. Incomoda muito, é muito ruim. Uma das causas do zumbido são as viroses. Entre as viroses a gente pensa na Covid-19. Então, com a Covid, os pacientes que foram acometidos, eles tiveram mais zumbido. Então, a gente teve um trabalho agora no LIPS, em que nós vimos, assim, dos pacientes avaliados, a maioria não tinha o zumbido antes da Covid e tiveram durante ou após a Covid. E aqueles que tinham zumbido antes, eles tiveram uma piora nesse zumbido após a Covid-19. Um estudo apontou que o zumbido afeta mais de 740 milhões de pessoas em todo o mundo. Desse total, mais de 120 milhões apresentam uma forma grave da condição. Os pesquisadores sugerem que a estimativa coloca o zumbido em uma ordem de magnitude semelhante às principais causas de incapacidade, como a perda auditiva, enxaqueca, dor na lombar e na região do pescoço, e muitos casos aumentaram após a Covid. Para começar o diagnóstico, então, a gente faz audiometria tonal, é o padrão ouro para a gente verificar a acuidade auditiva em adultos. E, além disso, a gente faz um teste que chama acufenometria. Nesse teste, a gente vai ver assim, o tipo do zumbido, a frequência que ele está, a intensidade desse zumbido e se ele é remissível com terapias sonoras, sim ou não. Então, a partir desses testes e de uma bateria de questionários que a gente faz para ver a interferência do zumbido na qualidade de vida, a gente consegue direcionar o tratamento, e isso junto com a avaliação médica, e dos outros profissionais também. A Unicesumar está fazendo um acompanhamento com pacientes que têm esse problema. Temos os pacientes avaliados no LIPS, nós temos os projetos de pesquisa e extensão e nós fazemos essa parte das avaliações dessas pessoas, elas podem nos procurar, Então, as pessoas que tiveram Covid e têm o zumbido, e também nós estamos abrindo um grupo para pessoas que não tiveram Covid e têm o zumbido, Então, essas pessoas serão bem-vindas aqui no nosso projeto. Uma doença que tem que ser cuidada independente da idade. Isso porque atinge crianças e jovens. O zumbido ele é multifatorial, mas ele, por ser multifatorial, ele pode pegar mais alguns grupos. Então, quem está diretamente em ambiente ruidoso, sem uma proteção, então pode ter mais zumbido. População mais idosa, como o zumbido ele tem muito a ver com a parte da perda auditiva, Então, ele pode preceder a perda auditiva, servindo de aviso, ou ele pode
ser sentido junto com a pessoa que tem essa perda, idosos estão mais propensos a ter zumbido do que populações mais jovens. Crianças também podem ter zumbido, nem sempre elas conseguem referir isso, né? Então é importante a gente sempre estar avaliando a audição das crianças, a gente levar periodicamente, né? Pensando assim no zumbido, na parte escolar dessas crianças, o zumbido também atrapalha a aprendizagem. Então é importante que essas crianças periodicamente passem por uma avaliação audiológica. E para os jovens, fico alerta aí com os fones de ouvido, cuidado com o volume. Com certeza, né? Muito importante, né? O cuidado, sempre que forem em festas, pensarem assim, quanto mais a gente tomar cuidado, ficar longe de ambientes ruidosos ou nos ambientes ruidosos, a gente deve usar a proteção auricular. Se você está passando por esse problema e quer uma ajuda médica, pode entrar em contato com o LIPS, que fica no campus da Unicesumar de Maringá. Quando a gente pensa em prevenção para o zumbido, a gente pensa nessa vida saudável, que a gente falou, por exemplo, cuidados com a alimentação, cuidados com o peso, cuidados, exercícios físicos, uma boa noite de sono. Tudo isso vai contribuir para a gente ter uma vida saudável, uma audição saudável e para minimização ou para a cura do zumbido.